Boa noite. Boa noite. Inflação acelera e está perto de estourar o teto da meta do governo federal. No Equador, Dilma afirma que crise econômica mundial afeta profundamente o Brasil. Cartel do metrô de São Paulo. O Ministério Público pede devolução de 418 milhões em contratos. Mesmo com espaço exclusivo, tensão entre skatistas e frequentadores continua na Praça Roosevelt. Ônibus de estudantes cai em ribanceira na Via Anchieta. 23 pessoas ficaram feridas. Pelé divulga vídeo de dentro do hospital cantando e agradecendo aos fãs. E na série Cara de São Paulo, você vai conhecer a rica e longa história do cantor Roberto Luna. Após a inauguração da nova área para skatistas na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, a polêmica, continua. Mesmo com placas indicando a proibição, alguns praticantes têm usado o espaço destinado aos pedestres. A placa deixa claro: esta é uma área permitida para a prática do skate. O espaço, inaugurado no sábado, conta com vários obstáculos e rampas específicas para manobras, além de bancos com bordas metálicas, que são mais resistentes. Tá muito legal, bastante espaço, muda bastante obstáculos. Colocaram as cantoneiras, fizeram os wall-ride ali, a ruba descendo, o bagulho tá bem da hora. Mas no último domingo, menos de 24 horas após a inauguração, o local foi pichado e até agora os desenhos não foram removidos. Na praça também existem outros sinais de vandalismo. O espaço é alvo constante de discussões entre os praticantes do esporte e os moradores. Em janeiro do ano passado, um skatista chegou a ser imobilizado pelo pescoço por um guarda civil. A confusão terminou com o afastamento do agente. O espaço foi criado justamente para tentar amenizar os conflitos entre os skatistas e os moradores aqui da praça. Aqui na parte de cima, por exemplo, a presença dos skatistas não é mais permitida, mas dependendo do horário, não é isso que se vê por aqui. Alguns skatistas defendem que dividir a praça não é o caminho. Proibir eu acho não, mas deveria ter um certo horário também, né? Eu sou contra, porque é como excluir o público, né? É segregar, dividir. Eu acho que tem que haver uma inclusão. Essas pessoas têm que começar a dialogar com essa galera que pratica esporte. Esta moradora acha que a presença dos skatistas na área não permitida é fruto da falta de fiscalização, mesmo com a presença da Guarda Civil, que mantém uma base 24 horas no local. Não é seguro trazer uma criança, um cachorro aqui, que deveria ser esse espaço usado para isso. Eu não me sinto segura, por exemplo, trazer minha sobrinha aqui. Eu mesmo não sinto segura andando no meio desses skatistas. Quando eu passo por aqui, eu passo pela rua, porque eu tenho medo de ser atingida por eles. À noite, segundo ela, o problema é outro: a falta de segurança. Mas depois da inauguração da praça, o bairro ficou mais inseguro, né? Tem tráfico de drogas, tem assaltos constantes, principalmente aqui na Consolação. Então a gente não se sente seguro aqui não. Esta integrante do Conselho Gestor da Praça Roosevelt acha que a criação da área exclusiva para os skatistas não vai surtir o efeito desejado e defende que faltam políticas públicas para uma melhor ocupação desse espaço. Não vai absorver a demanda de todos os skatistas que usam essa praça. Uma coisa bem importante a se pensar também é a questão da falta de uso da praça. Que essa praça, os skatistas tomam conta dela por ela estar sempre vazia, ela ser um largo de passagem. No Itaim Bibi, Zona Sul, árvore cai em cima de pedestre. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Falzoni. Rua Manuel Guedes, esquina da Pedroso Alvarenga, aqui no bairro do Itaim, na cidade de São Paulo. Uma árvore com cerca de 40 anos tomba na esquina dessas duas ruas. Detalhe, pela calçada passava uma pedestre. Eu estava voltando para casa e a árvore caiu na minha cabeça. Eu consegui ver que o tronco grande ia cair em cima, consegui desviar e me sentei. Do nada a árvore caiu.
pouco vento, ela escutou o barulho tombando, quando viu ela estava caindo na parede aí, quebrando a fiação. A árvore de grande porte, durante a sua queda, apoiou-se no prédio vizinho, dando chance para a pedestre se proteger dos galhos. Juntou um monte de gente e me mandaram ficar quieta, não me mexer, por causa dos fios de alta tensão. Aí eu entrei em pânico, porque eu achei que eu ia ser eletrocutada. Aí um rapaz foi muito rápido, ele entrou lá no meio e me puxou. E, na sua opinião, como é que deveriam ser tratadas essas árvores que já têm algum tipo de problema, que podem vir a quebrar e cair? Teriam que ser arrancadas o mais rápido possível, ainda mais num bairro como esse, que as ruas são estreitas e que tem muitas pessoas andando a pé. Isso poderia ter causado um acidente de grandes proporções e olha como está isso aí está oco por dentro, teria que já ter tomado uma providência e é um descaso total. Mais de 30 anos eu moro aqui e foi uma judiação ter visto essa tragédia. O que a senhora acha que tem que ser feito no lugar desta árvore? A outra maior que ela, para dar mais natureza ainda para nós aqui, porque é uma maravilha, você lá de cima do alto vê esse monte de árvore e quando cai, você quer morrer. Sobre a queda da árvore na rua Manuel Guedes, em nota, a subprefeitura de Pinheiros afirma que não foi localizada no sistema de atendimento ao cidadão nenhuma solicitação de vistoria. Após a queda, a subprefeitura afirma que enviou uma equipe ao local para a remoção da árvore e que o serviço foi concluído às 4 da tarde. Um ônibus que levava estudantes caiu em uma ribanceira próxima ao quilômetro 47 da rodovia Anchieta, na altura da cidade de Cubatão. Segundo a Ecovias, empresa que administra a pista, o acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã de hoje. Testemunhas afirmaram que o ônibus perdeu o freio na descida da serra. Além do motorista, havia mais 35 passageiros no ônibus. As vítimas são alunos da escola Antônio Padilha, de Sorocaba, que iriam visitar a cidade de Santos. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, que foi encaminhada para o pronto-socorro central de Cubatão, com mais 5 feridos. As demais vítimas foram levadas para hospitais da região. Quem pretende viajar agora, no fim do ano, deve ficar atento na hora de sair do país com produtos importados. Com o fim do uso da declaração de saída temporária de bens, a principal maneira de comprovar a posse dos produtos é a nota fiscal. Roberta está até agora indignada por ter pago cerca de R$ 3.500 de imposto por produtos que ela e o marido traziam na mala na volta das férias dos Estados Unidos. Pagou, inclusive, por produtos que tinha levado do Brasil. Aí ele taxou o computador e mais todas as outras coisas que eu tinha na mala. Taxou GPS, taxou que também a gente tinha levado, taxou roupa, taxou uns itens diversos. Aí ele taxou tudo. Sem nota para comprovar quando e onde tinha comprado o computador de 3 anos de uso, ela conta que o jeito foi pagar, mas ficou com dúvidas sobre os critérios da alfândega. E antes tinha aquele negócio de você declarar o que você levava, né? Agora não tem mais, mas o computador era nítido, em cima ele estava até amassado, não era nada assim novinho. A chefe da equipe de fiscalização em Guarulhos explica que a declaração de saída foi extinta para que produtos comprados no exterior em viagens passadas possam também ser alvo da Receita. Mas, segundo ela, quem não concordar com a avaliação de algum agente tem direito a pedir uma segunda avaliação ou solicitar a restituição da taxa mediante a apresentação das notas. Um bem que foi adquirido no Brasil, a pessoa deve levar consigo a nota de compra no Brasil. Se o bem foi comprado no exterior, numa viagem anterior, ela tem que ter o comprovante da regular importação desse bem. Quem não guardou a nota, o que deve fazer? Se ela tiver algum outro meio idôneo, nós temos, inclusive, eu já aceitei nota fiscal paulista. Tudo isso aqui foi retido nos últimos 30 dias aqui no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Cumbica. O pessoal traz cada coisa, olha só, arma, tem pneu e olha só esse exemplo. A pessoa trouxe 75 quilos de cabelo. Agora, se o passageiro não quitar a sua dívida com o fisco em 45 dias, esse material recebe uma nova destinação. Pode ser leiloado, pode ser incorporado à administração pública, doado ou até mesmo destruído. Mas para o ano que vem, a fiscalização promete ficar ainda mais rigorosa.
Ainda sem data definida para entrar em vigor, o novo sistema de controle vai usar tecnologia para cruzar dados fornecidos pelas companhias aéreas e assim refinar a busca por irregularidades. Além de produtos piratas que chegam principalmente da China, a alfândega está de olho em quem traz mercadoria para revender, em especial tênis de corrida, artigos e roupas de marca e cosméticos. O brasileiro pode trazer sem pagar impostos produtos que somados valem até $500. Há uma cota de mais $500 para o free shop, mas só valem as lojas na chegada ao Brasil. Uma dica é que se o passageiro tiver apenas um celular, uma máquina fotográfica e um relógio, mesmo que novos, eles são considerados de uso pessoal. Mas para não entrar na cota dos $500, os mesmos itens antigos precisam ter ficado no Brasil. A polícia vai pedir exame de sanidade mental de serial killer que decapitou 6 pessoas na região metropolitana de São Paulo. O inquérito deve ser concluído na próxima semana. Os crimes aconteceram entre 29 de novembro e 3 de dezembro em Mogi das Cruzes. Jonathan Lopes de Santana, de 23 anos, alegava que ouvia vozes que o mandavam matar. Ele foi preso na última quarta-feira. Ainda de acordo com a polícia, o jovem teria afirmado que se inspirava no grupo extremista Estado Islâmico. Ele teria dito que matava pessoas que não se integravam ao sistema e tinha como principais vítimas moradores de rua. Polícia prende mãe que confessou ter matado as 2 filhas por asfixia em Itaquaquecetuba. Os crimes aconteceram ontem. De acordo com o delegado que investiga o caso, a mulher vinha sofrendo de depressão e havia tentado suicídio. Uma das vítimas tinha 5 anos e a outra apenas 5 meses. Juiz federal Sérgio Moro, que conduz as investigações da Operação Lava Jato, sugere que o esquema de fraude em licitação vai muito além da Petrobras. Ele classificou como perturbadora a tabela apreendida em março com o doleiro Alberto Youssef, que continha uma lista de cerca de 750 obras públicas de infraestrutura. Os comentários de Moro foram usados para rejeitar o pedido de revogação da prisão preventiva de Gerson de Mello Almada, vice-presidente da Engevix. Ele é um dos 24 presos na 7ª fase da Operação Lava Jato, suspeito de participar de um esquema de formação de cartel para licitações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. 750, você ouviu? Cerca de 750 obras na planilha. O juiz Sérgio Moro é um dos maiores especialistas na justiça brasileira em lavagem de dinheiro. Ele ficou perplexo com a planilha do Youssef. Agora, imagina eu, que não conheço nada disso. E o seguinte, não é só a Petrobras, não. Isso aí é obra em tudo que é autarquia, empresa, órgão público. Ou seja, chamar esse escândalo de Petrolão é uma injustiça com a Petrobras. Seria o quê? Brasilão? E te conto mais. O jornal Valor Econômico publicou hoje que no documento que mandou para o juiz Sérgio Moro a respeito de sua participação nas investigações, o Ministério Público Federal no Paraná chegou à conclusão que a ação desse clube privê de empreiteiros, petroleiros, outros funcionários e políticos da base governista, até o presidente do PSDB está citado, até a oposição, é semelhante ao esquema montado pelos 2 maiores grupos do crime organizado no Brasil. O primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo, e o Comando Vermelho no Rio, quando se uniram para traficar drogas. Ou seja, chamar isso aí de crime organizado não pode ser uma ofensa. Uma ofensa é, por exemplo, eu estava chegando aqui na Gazeta, consulto o meu celular e vejo que a assessoria de imprensa da Petrobras está avisando que o senhor Sérgio Machado, citado na delação premiada como corrupto, vai ficar mais 30 dias de licença. A quem eles querem enganar com isso? E até que ponto nós vamos suportar uma roubalheira desse tamanho e as pessoas se comportando como se não fosse nada com elas, não tem nada com a Hora do Brasil, isso é só delação. Olha, não é só delação, não.
é delação premiada. Quer dizer o seguinte, se o delator mentiu, ele não recebe o prêmio. Vai se dar mal, então não vai ser bobo de mentir. Se ele falou a verdade, a Polícia Federal e o Ministério Público vai procurar documentos ou extratos bancários que indiquem que realmente ele falou a verdade e as pessoas que ela acusou cometeram crimes. Você duvida? Bom, fique pensando nisso até terça-feira, quando eu estarei de volta aqui direto ao assunto. Até lá! Suíça quer transferir ao Brasil o processo contra suspeitos do cartel de trens de São Paulo. A medida permite que detalhes bancários de envolvidos sejam revelados e promotores avancem nas investigações. A informação foi dada a uma delegação de procuradores e promotores brasileiros que, nesta semana, estiveram em Berna, no país europeu, para trocar informações sobre o caso. Hoje, o Ministério Público Paulista pediu a devolução de 418 milhões de reais de contratos referentes à manutenção de trens. São 45 inquéritos em andamento no Ministério Público para apurar suspeitas de formação de cartel e corrupção nos contratos da CPTM do metrô em São Paulo. As irregularidades teriam ocorrido desde 1998, nos governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. A combinação de preço envolveria 11 empresas, entre elas Alstom e Siemens. Os promotores fizeram as contas de um dos inquéritos e calcularam que as empresas devem devolver aos cofres públicos 418 milhões de reais por 3 contratos de 2001 e 2002 e ainda por danos morais. Só que com juros e correção, esse valor vai para casa de 1 bilhão de reais. Há ainda outros 2 lotes de contratos do mesmo tipo, de reforma e manutenção dos trens, que não estão nessa conta, assim como também não está nesse valor a compra de trens novos. Nesta ação, os promotores pedem a dissolução das empresas envolvidas. Caso isso ocorra, elas ficariam impedidas de atuar no Brasil. É uma combinação que ensejou em cerca de 30% a mais no valor de todos eles. Continua até hoje? Os indicativos são nesse sentido, de que o cartel continua a operar. Ontem, a Polícia Federal indiciou 33 pessoas supostamente envolvidas na combinação de preços para obter contratos e também superfaturamento. Entre os indiciados estão Adilson Primo, ex-presidente da Siemens, Ramon Fondevilla, na época do cartel, diretor-geral de transporte da Alstom, Agenor Marinho Contente, então presidente da CAF, Masao Suzuki, então vice-presidente da Mitsui, Máximo Gianvina Bianchi, presidente da T-Trans, e Sérgio Von Tenche, ex-presidente da Bombardier. Também foram indiciados dirigentes e ex-dirigentes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Entre eles, João Roberto Zaniboni, que mantinha na Suíça uma conta com 826 mil dólares, dinheiro que promotores brasileiros e suíços suspeitam que tenha sido de propina. E Ademir Venâncio de Araújo, que tinha 1.200.000 dólares num banco suíço. João Zaniboni e Ademir Araújo foram diretores da CPTM durante os governos de Mário Covas e Geraldo Alckmin. Outro indiciado é José Luiz Lavorente. Ele está na companhia desde 1999. Atuou nos governos Covas, Alckmin e Serra e atualmente é diretor de operações da CPTM. Também foi indiciado Mário Manuel Bandeira, atual presidente da CPTM. Na lista de indiciados também está Arthur Teixeira, da empresa Procint. Segundo promotores e a Polícia Federal, era Arthur quem fazia a intermediação do pagamento de propina entre as empresas e os funcionários públicos. Essas 33 pessoas podem ir para a cadeia. Estão esses envolvidos que eram os dirigentes dessas empresas. O PSDB de São Paulo declarou que é favorável às investigações e que espera que elas sejam estendidas aos contratos de outros estados e ao governo federal. A empresa CAF não comentou o indiciamento. A Alstom afirmou que o inquérito é sigiloso e que, portanto, não pode se manifestar. A Bombardier e a Mitsui declararam que estão colaborando com as investigações. A T-Trans refutou as acusações e disse que está à disposição das autoridades para dar esclarecimentos. A Siemens afirmou que foi ela quem compartilhou com as autoridades os resultados de sua auditoria interna, que deram origem às investigações e que sempre apoiou o total esclarecimento do caso. A CPTM informou que também está colaborando e que os diretores mencionados no relatório final da
da Polícia Federal negam qualquer prática irregular. O advogado de Arthur Teixeira, da empresa Procint, afirmou que o indiciamento não tem fundamento. Investigados na Operação Terra Prometida da Polícia Federal, irmãos do ministro da Agricultura, Nery Geller, deixaram a prisão ontem à noite. Milton e Odair Geller estavam presos havia uma semana no Centro de Custódia de Cuiabá devido às investigações de suposta exploração ilegal de terras da reforma agrária. A defesa deles alega inocência. Os dois foram favorecidos por um habeas corpus obtido na quarta-feira. Instituto Vladimir Herzog, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lança o portal Memórias da Ditadura, o site que reúne documentos, filmes e depoimentos sobre o período do golpe militar. O site foi lançado hoje pela Secretaria Especial de Direitos Humanos no auditório do Ministério da Educação em Brasília. O evento contou com as presenças do filho de Vladimir Herzog, Ivo, e da secretária de Políticas para Mulheres, a ministra Eleonora Menicucci, que foi presa e torturada durante a ditadura militar. Porque a tortura, companheiros e companheiras, não é só física. A tortura psíquica talvez seja a pior. Porque é aquela que a gente carrega, porque a dor física a gente cura, é igual uma ferida, mas a psíquica, ela fica. Que nós precisamos lembrar sempre do que aconteceu, com olhos no passado, para colocarmos nossa lente no futuro, para que isso jamais seja esquecido e se repita. Com conteúdo interativo e multimídia, o portal memoriasdaditadura.org.br traz a história de mortos e desaparecidos. O site também reúne depoimentos e permite que as pessoas gravem seus próprios relatos sobre o período. A ferramenta conta com uma área de apoio aos educadores com planos de aula e material didático. O lançamento do site Memórias da Ditadura faz parte da Quinzena dos Direitos Humanos, já que o Dia Internacional é comemorado no dia 10 deste mês. Pelé divulga vídeo bem-humorado de dentro do hospital. O ex-jogador de 74 anos segue internado na unidade semi-intensiva do Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Hoje, em seu perfil no Facebook, ele divulgou um vídeo no qual toca violão, canta e agradece o carinho dos fãs. Bom, eu aproveito essa oportunidade, agradecer a todos vocês, de todo mundo, que se preocuparam com a minha saúde. Graças a Deus eu estou bem, estou recuperado. Obrigado e agradeço a todos os brasileiros que estiveram rezando por mim e pela minha família. Muito obrigado. Segundo o boletim médico, ele continua melhorando do quadro de infecção urinária. Pelé está sem febre e se alimenta bem. O catéter, que foi anteriormente utilizado para a hemodiálise e mantido em caso de necessidade de retorno do procedimento, foi retirado ontem. O tratamento foi suspenso na última segunda para saber como o rim do ex-atleta reagiria sem ajuda artificial para funcionar. Como a resposta foi positiva, ele deixou a UTI. Roberto Luna começou a carreira artística nos palcos do teatro, mas foi na música e na boemia da noite paulistana que encontrou sua vocação. O cantor de bolero, que já embalou muitos casais, completou 85 anos nesta semana da maneira que mais gosta, cantando em uma casa de shows da cidade. Por tudo isso, Roberto Luna é um personagem que é cara de São Paulo. O sangue é paraibano, o terno do tipo italiano e a alma paulistana no melhor estilo da boemia. Roberto Luna é um artista nato. Depois de uma temporada tentando o teatro no Rio de Janeiro, foi no romantismo dos boleros e na meia-luz das boates da capital que Luna encontrou sua paixão. Eu havia feito antes um teste para cantar na companhia. A companhia era Chianca de Garcia. E o teste com a voz foi bem. O Chianca falou, adorei tua voz, mas
você vai sumir no meio das meninas. Eu digo, me põe em cima do banquinho. Mas não deu. A passagem pelos palcos garantiu um emprego como roteirista, sob o comando de ninguém menos que o escritor Dias Gomes. E anos depois, a marcante participação no longa O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Das artes cênicas para o canto, foi um pulo, suado. A tremenda saudade que não me deixou. Na década de 50, Luna já saboreava o sucesso dos 2 primeiros discos e da canção Molambo, que estava no topo das paradas das rádios. Fama que rendeu um contrato com a antiga gravadora Odeon, em São Paulo, e regravação do hit em 1957. Fizesse de mim um mulampinho qualquer. Via falar de São Paulo, que já era um deslumbre. E eu, jovenzinho da Paraíba, todo amuado, eu fiquei louco de alegria, então vim para São Paulo para ficar 30 dias e estou até hoje. A identificação dele com a noite de São Paulo, principalmente, é fortíssima, né? Eu acho que não existe palco na cidade, dos velhos tempos, naturalmente, onde ele não tenha se apresentado. Depois de mais de 60 anos se apresentando nos palcos de São Paulo, a comemoração dos 85 anos de Roberto Luna não poderia ser diferente. Uma grande festa na noite paulistana, é claro, com a apresentação. Ator, roteirista, boêmio, cantor. E para os amigos de longa data, Roberto Luna é ainda mais. Roberto Luna é paixão. Grande homem, uma pureza, sei lá. É uma poesia, ele é uma poesia. Que ela voltou e comigo ficou. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. A Estação Pinacoteca está abrindo agora grande mostra da artista britânico-palestina Mona Hatoum, um dos grandes nomes da arte contemporânea mundial. É a primeira individual da artista num museu da América Latina. A mostra ocupa 3 grandes salas e apresenta uma visão de seu percurso artístico, sempre focado no político e no social, desde suas primeiras experiências com performances nos anos 80 até uma videoinstalação inédita, feita a partir de uma pesquisa iniciada em São Paulo, quando ela esteve aqui em 2010. Entre os destaques, o famoso vídeo Measures of Distance, de 1988, a escultura Paravent, de 2008 e a instalação Sonhando Acordado, deste ano. A artista veio para a abertura da mostra, que fica em cartaz até março. Amanhã, o Itaú Cultural, na Avenida Paulista, abre a mostra Entrevista, da fotógrafa carioca Cláudia Jaguaribe. Na abertura será lançado o livro de mesmo nome. Cláudia de novo se debruça sobre São Paulo, ampliando a última experiência que mostrava a cidade do alto e de longe. Agora ela entra em ambientes familiares, de diferentes estratos sociais, para mostrar o que eles veem, seja olhando para dentro, seja olhando por suas janelas. Ao todo são mais de 50 obras, incluindo panorâmicas, backlights e projeções sobre fotos estáticas que dão a impressão de movimento. Uma reflexão sobre a metrópole e suas discrepâncias. A curadoria é de Agnaldo Farias, em cartaz até 11 de janeiro. E o autor Robson Fênix compilou alguns contos de Caio Fernando Abreu e fez a dramaturgia de Animais de Hábitos Noturnos, que estreia hoje no Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt. A montagem é baseada em trechos de Dama da Noite, Os Sapatinhos Vermelhos e Além do Ponto. No elenco, André Fusco, Einat Faubel, Rodrigo Caetano e Vanessa Morgado. A direção também é de Robson Fênix. Boa noite. A chuva que atingiu ontem a região metropolitana de São Paulo não foi capaz de reverter a situação do sistema Cantareira, que teve nova queda.
De acordo com a Sabesp, o Cantareira teve queda de 0,1 ponto percentual e passou de 8,3% para 8,2% da sua capacidade nesta sexta-feira. O percentual está igual ao registrado quando a primeira cota do volume morto começou a ser utilizada. Com a chuva de ontem, o reservatório acumula no total 3,3 milímetros de água neste mês de dezembro. No sistema Alto Tietê, responsável por abastecer 4,5 milhões de pessoas, a chuva também não teve efeito e o nível do reservatório baixou de 5,2% para 5,1%. Já no Guarapiranga, houve uma precipitação de 10,8 milímetros de chuva e o nível subiu de 32,2% para 32,3%. E o tempo mudou aqui em São Paulo. A cidade amanheceu com termômetros marcando apenas 16 graus e à tarde a máxima não passou dos 21. Neste momento faz 19 graus, mas a sensação é de ainda mais frio por causa do vento e da garoa. E agora para o fim de semana, a tendência é que o sol volte a aparecer e ajude a elevar as temperaturas. Que loucura, o tempo mudando toda hora. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Neste sábado, as chuvas vão se concentrar mais na metade norte do país. É que o ar quente e úmido continua predominando entre o norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil, podendo inclusive provocar temporais. O tempo só deve ficar firme do sul do Mato Grosso do Sul, de São Paulo para o sul do país. No litoral do Nordeste faz calor, o sol predomina e chove rápido. Só em Salvador é que a chuva pode ser um pouco mais forte e duradoura. Mesmo assim, a máxima por lá chega aos 29 graus amanhã. Em Brasília não faz mais que 26 e em Porto Alegre, calorão de 32. Aqui em São Paulo, o sol volta a predominar, mas ainda há expectativa de chuva no norte do estado, ali perto da divisa com Minas Gerais, e as temperaturas entram em elevação em todas as regiões. Máxima amanhã de 33 graus em Presidente Bernardes, 32 na cidade de Araraquara e no litoral não vai esquentar muito não. A máxima vai ficar em torno dos 26 graus. Para a região metropolitana, a previsão é de frio nessa madrugada, mas esquenta durante o dia. Aqui na capital, a mínima prevista é de 15 graus. Durante a tarde, a máxima chega aos 27. No domingo, esquenta mais, 30 graus. E a semana começa quente, porém com chuva. Máxima prevista também de 30 graus na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. O IPCA, índice oficial de inflação do país, acelera e fecha o mês de novembro em 0,51%. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula uma alta de 6,56% nos últimos 12 meses, encerrados agora em novembro. É o quarto mês seguido que o índice vem acima do teto da meta do governo, de 6,5%. A presidente Dilma Rousseff participa da cúpula dos países da Unasul no Equador. Temas como abertura econômica, cooperação entre os países e redução das desigualdades sociais foram tratados no encontro. Dilma desembarcou em Quito, no Equador, para participar da inauguração da sede da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. No encontro, que reúne 12 presidentes da América do Sul, a presidente brasileira salientou que a crise econômica mundial afetou profundamente o Brasil e que a integração dos países do continente é fundamental em um cenário mundial cada vez mais conturbado pelas incertezas econômicas e sociais. Dilma afirmou ainda que o crescimento nas economias mundiais é tênue. O Centro Brasileiro de Infraestrutura calcula que o pré-sal no Brasil somente será viável se o barril do petróleo não cair abaixo de $60. Atualmente, no mercado internacional, o barril já caiu abaixo de $70 e existe a possibilidade de que a tendência de queda continue. Mas a Petrobras nega risco na faixa apontada pelos estudos. Segundo a empresa, o pré-sal vai permanecer viável mesmo com o barril a $45. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está difícil de aparecer alguma notícia boa sobre a Petrobras. Quando não se trata da roubalheira imensa, a gente ouve falar da queda do preço das ações, por exemplo. Como a Petrobras é a maior empresa do Brasil, isso afeta a economia nacional e todos os brasileiros. Afeta ainda mais porque a estatal petroleira é a maior pagadora de impostos e contribuições para o governo. Paga mais de 100 bilhões por ano,
que dá para bancar 4 vezes a despesa anual do Bolsa Família. Mas a situação da Petrobras afeta diretamente a situação de outras pessoas, aquelas que têm ações da empresa. E não são apenas pessoas muito bem de vida que têm ações da estatal. Muita gente usou parte do dinheiro do Fundo de Garantia do FGTS para investir nas ações. O preço do papel da empresa está numa das maiores baixas da história agora. Mas mesmo assim, quem investiu parte do FGTS em ações da Petrobras no ano 2000 ainda está no lucro de longe. Por quê? Porque o dinheiro que o trabalhador tem depositado no FGTS não rende nada. Quer dizer, rende, mas abaixo da inflação. Em termos reais de poder de compra, o dinheiro parado no FGTS encolhe, perde da inflação. Desde 2000, o FGTS rendeu cerca de 90%, sem descontar a inflação. Desde 2000, o preço das ações da Petrobras subiu mais de 200%. Quer dizer, quem colocou parte do FGTS em ações da Petrobras ganhou muito mais. E agora, as ações da Petrobras vão cair ainda mais? Podem cair sim, mas é difícil que passem muito do fundo do poço de agora. Quem investiu nas ações usando o FGTS pode vender esses papéis, sair do fundo de ações FGTS Petrobras e o dinheiro volta para a conta normal do fundo. No médio e no longo prazo, o preço da ação deve voltar a subir. No curto prazo, mais ou menos um ano, pode até cair um pouco mais. Para quem vai se aposentar em breve, talvez seja uma opção tirar o dinheiro do fundo de ações. Sim, ações são um investimento de risco, mas podem ser muito mais rentáveis. O governo disse na época da criação do fundo que o investimento era uma ótima oportunidade. Fez propaganda. Deu certo, poderia ter dado muito errado. Em termos de investimento, é sempre preciso tomar muito cuidado com a propaganda e pensar que, quando o rendimento da aplicação é maior, o risco de perder dinheiro também é. Boa noite. Prefeito Fernando Haddad vai voltar a dar aulas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo no primeiro semestre de 2015. Ele será responsável pelas aulas de Economia e Política na cidade e vai lecionar no curso de pós-graduação de Ciências Políticas. Segundo a grade curricular, Haddad vai dar aulas uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, das 9 da manhã à 1 da tarde. Segundo a direção da faculdade, Haddad está afastado do cargo de professor do departamento sem receber salários. O prefeito pediu uma licença especial para voltar a dar aulas sem receber. A seguir, a África do Sul relembra um ano da morte de Nelson Mandela. E os protestos contra a polícia continuam nos Estados Unidos. Mais de 3 mil pessoas fizeram ato em Manhattan contra o racismo. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe. Estamos aqui na Joaquina Ramalho, centro nervoso dos automóveis de São Paulo. Vamos conhecer a maior e mais moderna concessionária Chevrolet, a Chevrolet Dutra. É isso aí, Thiago. Onix LS 1.0, 33.990. Taxa zero para seminovos. Corsa Classic 2010, 15.990. Prisma 1.4 2011, 20.990. Vectra GT 2011, 28.990. Taxa zero, seminovos. Chevrolet Dutra, o melhor negócio para você. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Líbero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Líbero. Inscrições abertas para pós-graduação. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade.
Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Bulgáricos, inovação em cosméticos. Qualidade Top Term. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. A 90ª corrida de São Silvestre, uma das mais tradicionais e importantes corridas do mundo, está chegando. A prova foi idealizada pelo jornalista Casper Libero no ano de 1925. Pois é, Estela, são mais de 20 mil atletas inscritos de vários países. A corrida deste ano também será realizada no período da manhã, no dia 31 de dezembro, como acontece desde 2012. O percurso tem 15 quilômetros, com início na Avenida Paulista, altura da Rua Frei Caneca, próximo ao MASP. A chegada será em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, número 900 da Avenida Paulista. 30 mil atletas devem participar da corrida este ano. O mapa do percurso e outras informações no site oficial que é sãosilvestre.com.br. Lembrando, com cobertura completa da TV Gazeta, né, Celso? Isso aí. Campeonato Sempre. Brasileiro, isso aí, Campeonato Brasileiro termina neste fim de semana. O campeão está definido, mas faltam definições para Libertadores da América e no rebaixamento. Na parte de baixo da tabela, Estela, o Palmeiras, Vitória e o Bahia lutam pela única vaga que resta no Brasileirão 2015. Portanto, 2 deles serão rebaixados. Já na zona de Libertadores, Corinthians e Internacional lutam por uma vaga direta na fase de grupos. A propósito, tanto Corinthians quanto Inter jogam amanhã, no mesmo horário, abrindo a rodada. Veja as partidas que encerram o campeonato. O Corinthians enfrenta o rebaixado Criciúma na Arena em Itaquera. No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense recebe o Internacional. No domingo, todos os confrontos começam às 5 da tarde. No Mané Garrincha, em Brasília, o também rebaixado Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro. Na Arena Pernambuco tem Sport São Paulo. O Palmeiras encara o Atlético Paranaense na Allianz Arena. Coritiba e Bahia jogam no Couto Pereira. O Cruzeiro, campeão, recebe o Fluminense no Mineirão. No Barradão, em Salvador, tem Vitória e Santos. Em Porto Alegre, o Grêmio se despede da competição diante do Flamengo. E o Goiás enfrenta a Chapecoense no Serra Dourada. Para escapar do terrível rebaixamento, o Palmeiras precisa vencer o Atlético Paranaense domingo. Caso não vença, terá de torcer contra o Bahia, que enfrenta o Coritiba em Curitiba, e contra o Vitória, que recebe o Santos em Salvador. Valdívia, principal trunfo palmeirense na luta para permanecer na elite do futebol brasileiro, voltou a sentir uma contusão, mas deve jogar. Treino do Palmeiras secreto de novo, mas desta vez sem os portões fechados. A academia estava aberta para a imprensa, mas completamente vazia, porque a atividade aconteceu no Allianz Parque, local da partida de domingo contra o Atlético Paranaense. Mas a notícia que veio de lá, trazida por Dorival Júnior, não é das melhores. O principal jogador do time e maior esperança para fazer o Palmeiras escapar do rebaixamento, o chileno Valdívia voltou a sentir a lesão na coxa. O Valdívia ainda não está apto, treinou ontem, voltou a sentir um pouco a lesão. Digamos que um incômodo, e isso aí fez com que o tirássemos do treinamento de hoje. Amanhã ele fará novamente um trabalho. Por conta da dúvida com relação a Valdívia, mas não só por ela, Dorival Júnior não deu pistas sobre o time que vai escalar. Não, eu não vou confirmar o time, mas a semana foi proveitosa. Outro assunto comentado por Dorival Júnior foi a possibilidade do Atlético Paranaense facilitar a vida do Palmeiras na última rodada. Uma dívida de quase 2 milhões de reais seria o motivo pelo qual o Furacão
gostaria de ver o Vitória na segunda divisão. E ajudar o Verdão seria uma espécie de vingança. Vocês podem ter certeza que teremos um jogo mais do que difícil pelo emocional que envolve, por toda a situação, por todas as circunstâncias. E teremos aí uma partida muito difícil, muito complicada, e nós vamos ter que contar aí muito com o apoio do torcedor palmeirense, porque se não jogar ao lado da equipe, fatalmente teremos aí um desconforto muito grande ao longo dos 90 minutos. Mais uma notícia ruim aí para o Palmeiras, né, que tenta se livrar do rebaixamento e conversando com os palmeirenses, eles estão super inseguros, todo mundo vai fazer figuinha, rezar para todos os santos para tentar sair dessa situação. Não tem como né? ficar animado. O time perdeu os últimos 5 jogos. Só não está na zona do rebaixamento Só porque rezando. Vitória está pior que o Palmeiras. E tem o último jogo precisando vencer. E todo o trabalho psicológico que foi feito durante a semana, ele é em cima do Valdívia, porque ele é a referência técnica e também a referência psicológica. E com ele, meia boca, fica tudo mais difícil. Mais difícil, mais uma notícia ruim. Já o Corinthians está pronto para a partida contra o Criciúma. O Timão joga em casa, na Arena em Itaquera, mas fica de olho no que acontece em Santa Catarina, onde o Figueirense recebe o Inter. Vitória do time gaúcho joga o Corinthians para a fase eliminatória da Libertadores América. E caso avance, para o grupo da morte, onde está o atual campeão São Lourenço e o São Paulo. Com a sombra de Mário Gobi na sala de imprensa, Mano Menezes manda vários recados durante a coletiva. Se a carapuça servir... Você sabe que no futebol a gente já evoluiu bastante, mas 3 coisas nós não conseguimos eliminar ainda, né? Quais? Salário atrasado, trairagem e rachão. E no tradicional rachão de hoje no CT, com Mano e Gobi lado a lado conversando ao pé do ouvido, tem dentro de campo gol, vibração, montinho e taça. Essa aí nas mãos do Malcom é a única que o Timão levanta em 2014. Porém, resta um objetivo a ser cumprido: obter amanhã em Itaquera contra o Criciúma um resultado melhor do que o do Internacional, que atua fora de casa diante do Figueirense, para que o Corinthians fique em terceiro no Campeonato Brasileiro. Não é possível intervir lá no jogo de Internacional e Figueirense. Só é possível fazer bem a nossa parte no último jogo. Esse é o desejo, esse é o espírito de todos. O zagueiro titular Gil e o atacante reserva Luciano estão fora com 3 amarelos. Quem ficará fora, possivelmente amanhã depois do jogo e sem a necessidade de levar cartões, é o professor Mano Menezes, que desconversou sobre o tema na entrevista, mas deu fortes sinais e indícios de que o ciclo dele no Corinthians está mesmo acabando. Você tem muitos sentimentos no futebol e no trabalho profissional, né? Mas o melhor deles é quando você vai para sua casa com a consciência tranquila. Pois é, o Mano Menezes demonstra aí que está insatisfeito, né? Não, Mano, mas pelo menos ele está terminando o trabalho de maneira digna. Eu estou na contramão daqueles que criticam o trabalho do Mano Menezes, acho que ele deveria permanecer. Ele conduziu bem o time, apesar de todos os problemas de uma reformulação, e está entregando com vaga na Libertadores da América. O mais natural seria uma sequência de trabalho. Mas no futebol isso é cada vez mais difícil. Muito difícil, a gente fala sempre, mas nunca acontece. Por isso a chateação, ele tem certa razão. Celso, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, bastante. Nos vemos na segunda. É com você, Gabriel. A Conferência Climática das Nações Unidas, a COP20, que acontece em Lima, capital do Peru, chega ao 5º dia sem avanço no rascunho do novo protocolo global. Os debates em Lima são a última chance de rascunhar um documento a ser assinado em 2015 para obrigar os países a cortar emissões de gases estufa. A entrada em vigor está prevista para 2020. O acordo pode aproveitar a proposta brasileira de dividir os países em desenvolvimento em diferentes graus de responsabilidade. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Ricardo Carvalho. Os comentaristas do Jornal da Gazeta fazem as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandre. Segurança alimentar. Este é o tema da nossa entrevista de hoje.
Segurança alimentar é o título que se dá, hoje em dia, ao acesso regular e permanente aos alimentos, em quantidade e qualidade. É um assunto que está no currículo das melhores universidades. E para falar sobre isso conosco, está aqui a professora da Unicamp, Julie Cristi Oliveira, que pesquisa a relação entre alimentação, nutrição e meio ambiente. Boa noite, Julie. Boa noite. Julie, qual é hoje a grande questão que envolve a segurança alimentar dos brasileiros? Nos últimos anos, o Brasil teve um ganho muito grande em relação à redução da fome, que também é uma faceta da segurança alimentar e nutricional, ou insegurança alimentar e nutricional, quando ela está ausente. Mas hoje em dia, eu vejo uma movimentação muito grande para se discutir, tanto na academia como na sociedade, a questão da contaminação dos alimentos por agrotóxico. Se usa muito ainda, todo mundo sabe que faz mal, e se usa muito agrotóxico. O Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxico. Campeão mundial, é o que mais consome agrotóxico hoje no mundo. A gente tem toda uma produção agrícola dependente do agrotóxico hoje, com vários problemas, como o uso inadequado para certas culturas de algumas substâncias, o uso abusivo e além disso, um incentivo governamental muito grande para o uso, né? Assim? Em alguns estados, há uma isenção de impostos para a compra de agrotóxico. E grande parte do financiamento agrícola, ele é vinculado com a comprovação do agricultor da compra de alguns insumos, inclusive os agrotóxicos. Agora, agrotóxico não é grande, que também é uma questão muito importante. Agora, o que os pequenos negócios agrícolas que se chamam, que tem na indicada a ministra da Agricultura, a senadora Cátia Abreu, como representante, os agronegócios, facilita, atrapalha? O que tem a ver com a segurança alimentar? Do ponto de vista político, para segurança alimentar e nutricional, é muito temeroso, né? Essa indicação é muito temerosa, até porque se sabe aí que se tem uma postura muito favorável ao agronegócio, né? Uma produção agrícola, uma produção de commodities, né? de mercadorias que são negociadas nas bolsas de commodities internacionalmente e que acabam sendo vinculadas a uma flutuação do dólar, enfim. O agronegócio não está voltado para, vamos dizer, a segurança alimentar dos brasileiros, mas sim para um mercado internacional com bolsas em Chicago, etc. É isso? Exatamente. E o que ajuda ao Brasil o agronegócio? É uma opção de desenvolvimento econômico que, para mim, tem restrições evidentes, né? Não se investe numa industrialização brasileira, né? O lucro que fica para o agricultor, ele é alto, tudo bem, ele é alto, mas poderia ser maior, né, o desenvolvimento econômico do Brasil se o investimento fosse em outros setores, né? E não ficasse tão à mercê desse oligopólio internacional que acaba pressionando o Brasil para ser um grande produtor desses grãos, dessas commodities alimentares. Que são comercializadas e que são negociadas no exterior. Qual é a saída? Qual é a opção ao agronegócio? Eu acho que o que se precisa fazer no Brasil hoje é um investimento no fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Isso inclui a agricultura familiar, a agroecologia. A gente tem uma política pública de agroecologia de 2011 para cá. O que é a agroecologia? A agroecologia é uma produção, né, ecológica que exclui o uso desses insumos químicos, como os agrotóxicos, e tem se mostrado altamente produtiva. É a produção orgânica, é isso que se fala? A orgânica, ela tem uma diferença é necessário que faça uma certificação. Mas há uma produção de base agroecológica no Brasil, os assentamentos rurais fazem muito isso, e tem políticas públicas que podem ser fortalecidas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que faz compra pública desses alimentos dos assentados da reforma agrária e distribui esses alimentos nas escolas ou para as entidades socioassistenciais, né? Isso é uma possibilidade de democratizar o acesso a alimentos isentos de resíduos de agrotóxicos e mais saudáveis. Quer dizer, a política pública, a política do governo é que vai definir isso. E hoje o governo, aparentemente, não está a favor, vamos dizer, da agricultura familiar, dessa produção mais ecológica ou dessa produção mais orgânica.
E a saúde do brasileiro vai para onde? O Estado hoje, como ele se organiza, ele depende do capital. Então, ele vai ser sempre um espaço de disputa, na minha opinião, né? Então, o que a gente tem que fazer, para além de esperar só das políticas públicas, é pressionar o governo. E os movimentos sociais têm feito isso, né? Pressionar o governo para que se faça e se incentive essas políticas públicas para reduzir, por exemplo, o uso de agrotóxico, ou se proibir agrotóxicos que são já banidos da Europa, mas que o Brasil ainda usa, né? Então, tem vários ganhos que podem ser conquistados. Agora, é um assunto da maior importância, é um assunto extenso, complexo e é muito importante. Sob pressão, rapidinho, o que tem que fazer o cidadão que está em casa, está assistindo a gente, o que ele tem que fazer para, de alguma maneira, pressionar o governo? Eu acho que, primeiro, é buscar comprar alimentos direto do agricultor. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de feiras da agricultura familiar orgânicas espalhadas pela cidade, pedir informação, buscar informação. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, se posiciona muito, né, nesse sentido de cobrar o governo sobre resultados de estudos que analisam esses resíduos de agrotóxico nos alimentos e tem se informar também bastante, e se informar. E hoje a gente tem muito, né, uma disponibilidade de informações em relação a isso muito maior do que se tinha 10 anos atrás, né? Então a gente teve alguns ganhos e eu acho que essa pressão do consumidor ela é importante. Saber a origem do que se compra, a gente quase não tem rastreabilidade. Então a gente compra, vai para o supermercado, compra alguns alimentos e não sabe a origem e claro que não vai saber a quantidade de agrotóxicos e de resíduos que estão presentes. Filmes, existem sites que tratam disso, né? Quer dizer, dá para se ter acesso a essa informação até para saber como combate, não é isso? Exatamente. Júlia, foi muito boa a tua entrevista, muito obrigado, muito elucidadora, gostei demais e é um assunto que a gente tem que voltar a falar e sempre. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Gabriel. A África do Sul presta homenagem a Nelson Mandela no primeiro aniversário da morte do líder da luta contra o apartheid. A homenagem oficial aconteceu na capital Pretória, junto à família de Mandela. Coroas de flores foram depositadas aos pés da estátua gigante do primeiro presidente negro do país, falecido aos 95 anos. A cerimônia foi liderada pela viúva Graça Machel. O governo pediu que a população observasse 3 minutos de silêncio em memória do líder que combateu o apartheid, o regime sul-africano de segregação racial. Nos Estados Unidos, se espalham os protestos depois de um júri inocentar mais um policial branco pela morte de um negro desarmado. Em Nova York, dezenas de pessoas foram presas por bloquear o trânsito. Na Times Square, no coração da ilha de Manhattan, o movimento recebeu mais de 3 mil pessoas. Houve marchas em grandes cidades como Dallas, Pittsburgh, Boston, Chicago e Washington. O presidente americano Barack Obama anuncia Ashton Carter, de 60 anos, como novo secretário de Defesa. Ele substitui Chuck Hagel, que deixou o cargo na semana passada. Obama afirmou que Carter conhece o Pentágono por dentro e por fora. Ele já foi o número 2 da Defesa entre 2011 e 2013. O nome ainda precisa de aprovação do Congresso. 5, 4, 3, 2, NASA consegue realizar teste com a nave não tripulada Orion. A cápsula espacial partiu da base de Cabo Canaveral, na Flórida, acoplada ao foguete Delta IV e completou 2 voltas ao redor da Terra. 4 horas e meia depois, aconteceu o pouso com paraquedas no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia. Com a Orion, a NASA pretende levar astronautas para Marte na próxima década. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um excelente final de semana. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique por dentro dos bastidores da TV com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.